E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com todos aí? Espero que sim. Vamos continuar então o nosso estudo de perturbações espirituais, hoje sendo a nossa nona aula. Nona aula, muito bem. Você que chegou até aqui, você que gosta de estudar a doutrina espírita, parabéns. Certo? Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, somente o capítulo 13. Por quê? Vamos nos deparar novamente com mais um centro que passava por dificuldades. Sim, mais um. A coisa tava feia nesse ano aí, viu? O trem tava brabo. Mais um centro que passava por dificuldades, que estava ali sitiado pela aquela legião anticristo, e Miranda, junto com Bezerra e sua equipe, estavam lá para tentar auxiliar. Certo? Muito bem. O início do capítulo começa com uma reflexão de Miranda a respeito da importância de um centro espírita. Muitas vezes a gente se esquece que lá é um santuário sagrado. Olha o que ele nos diz. Quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus, maior respeito e devotamento serão dedicados aos labores que nele têm lugar. Ele fala a seguir, né? Não coloquei aqui, mas ele fala que no centro espírita nós temos a ausência de imagens, de santos, de altares. Não temos esse costume. E por causa disso, muitas vezes as pessoas se esquecem que ali é um ambiente religioso. E se utilizam do espaço para conversar alto, conversar coisas que não tem nada a ver ali com a doutrina, com o ambiente, conversas desrespeitosas, veem vídeos, né, desrespeitosos. Isso é muito errado. Nós temos que compreender que é um santuário para a comunhão com Deus, como Miranda coloca. E temos que tratar o nosso centro com mais respeito, né? Quando a gente perceber que é um local realmente onde tem um trabalho incessante da espiritualidade, um hospital espiritual, a gente vai parar até de pensar coisa errada, parar de pensar em coisa que está lá fora. Quando compreendermos isso. Certo? Ainda muito desconhecida, a doutrina espírita é luz na treva da ignorância. Hoje, nossa doutrina é até mais divulgada, mais difundida, mas ainda é muito desconhecida. As pessoas já ouviram falar, não, já ouvi falar em centro espírita, em Chico Xavier, mas não conhecem os preceitos que a gente estuda, que a gente prega. Ainda não. Muitos até confundem, acham que só por ter a palavra espírita já é macumba. Né? Então, a maior caridade que nós podemos fazer para a nossa doutrina é divulgá-la. É transmitir os nossos conhecimentos para que não seja mais uma doutrina desconhecida. Né? Divulgando esse videozinho. Olha que beleza. Recomendando um livro bacana, um livro sério, espírita. Palestras. Podemos divulgar muito a nossa doutrina. Se a gente divulgar para o máximo de pessoas que a gente conseguir, e uma se converter, se consolar com os nossos aprendizados, os nossos saberes, já vai ter valido a pena. Vamos então divulgar mais ainda a nossa doutrina? Vamos sim. Invadida pela perversidade de espíritos vulgares, aquele centro em que estavam, isso eu falei no início do vídeo que eles iriam para um novo centro espírita, mas vocês se lembram que antes eles já estavam num outro centro que estavam passando por dificuldades, até que teve um encontro espiritual entre os trabalhadores e um missionário Macário conversou. Vocês lembram? Estamos ainda nesse centro, tá bom? Então eles estão naquele centro ainda. Aquele centro que estavam não deixava de ser a oficina de bênçãos para as quais havia sido erguido. O transe aflitivo que experimentava era resultado da invigilância de alguns de seus membros, ainda vencidos pela inferioridade moral, que não conseguiram superar. Então, gente, mesmo passando por dificuldades, mesmo seus membros, alguns membros, dando brecha para os obsessores e tal,
aquele local ainda era um reduto de bênçãos, ainda tinha trabalho ativo da espiritualidade, muitos irmãos ainda eram ajudados. Então, mesmo numa situação difícil dessa que o centro passa, a espiritualidade não perde a oportunidade de trabalhar. Mesmo com os nossos erros, as nossas imperfeições, que são tantas, os mentores amigos dão um jeitinho de nos auxiliar e auxiliar tantos que vão ao centro em busca de ajuda. E aqueles irmãos desse centro que tinham dado brechas, eles estavam em dificuldades por causa da inferioridade moral que eles ainda traziam muito forte. O que ficou claro com esse livro, pelo menos para mim, que nós espíritas somos muito difíceis. Muitos acham que nós fomos aqueles discípulos de Jesus que acompanhávamos. Gente, nós, na verdade, fracassamos inúmeras vezes na seara do Cristo e agora estamos tendo essa oportunidade, com a doutrina espírita, de nos melhorarmos. Somos realmente os trabalhadores da última hora. Porque nas horas anteriores, vacilamos. Certo? É isso que eu penso. É o que eu vi nesse livro aí. Nós somos difíceis. Hein? Que isso? Vamos mudar isso aí, galera. Vamos ficar facinho. Vamos ficar facinho para a espiritualidade não ter trabalho com a gente. Então, eles estavam lá nesse centro espírita. Era 9 da manhã, estava acontecendo uma palestra. O palestrante estava super inspirado. Tinha mais ou menos uma centena de pessoas assistindo. E eis que acontece um fato inesperado. O que aconteceu? Uma mulher com o cabelo todo bagunçado, a roupa suja, rasgada, ela entra correndo dentro do centro, desesperada, fugindo de outros 2 homens que pareciam mendigos. E eles estavam tacando pedra, tacando pau nela, xingando. Uma cena assim horrorosa. E ela toda machucada, tentando se esconder. E os 2 caras acusando ela de algum roubo e tal. Só que eles ficaram paralisados ali na porta do centro, não conseguiram entrar. E eles estavam rodeados de obsessores que estavam ali. Entra, vai, acaba com ela. Mas o centro tinha uma proteção magnética que impediu eles de entrar. Eles se sentiram assim, paralisados. Olha só a proteção, como é que é. E aí falaram que ia pegar ela num outro momento. Ia terminar o serviço numa outra hora. E saíram de lá. A mulher conseguiu entrar. Porque a casa espírita é um local também que a gente auxilia, que a gente faz a caridade. E ela precisava. E ela estava disposta a receber o auxílio. Então, ela conseguiu entrar, a moça. A plateia ficou assim um pouco aflita, o orador permaneceu tranquilo, como se já tivesse acostumado com aquele tipo de cena. Alguns trabalhadores foram até aquela moça, levaram ela para um lugar mais isolado, trataram os ferimentos dela, trocaram ali as roupas, ofereceram uma comida, começaram a conversar com ela a respeito da situação, dispostos a auxiliá-la da melhor maneira que eles conseguirem. E aí ela começou a comentar um pouquinho da história dela, falando que ela tinha sido acusada de roubar um cobertor só porque ela não quis atender aos desejos dos mendigos que estavam ao redor. Ela que já tinha descido tanto na sua dignidade, não concordava com certos pedidos e aí eles resolveram acusá-la. Os trabalhadores do centro se comoveram com aquela história, com aquela situação da moça e ofereceram um quartinho para ela ficar alguns dias, para ela se recuperar, para pensarem numa possibilidade dela sair daquela situação de rua. Gente, olha que impressionante. Mesmo com todos os ataques que aquele centro estava sofrendo, realmente
era um reduto de bênçãos, era um recinto de amor. E o que a gente vê nesses casos todos, desses centros desse livro, é a importância de um trabalho assistencial na casa espírita. Tem que ter, gente. Tem que ter. Se não tem, a casa está falhando. É importante atendermos aos nossos irmãos chamados filhos do Calvário. Nossos irmãos em situação de rua, doentes. Temos que ter. Olha só, isso não sou eu que estou falando não, gente. Olha só o que o Miranda traz. O centro espírita não pode descurar-se, ou seja, esquecer do atendimento a esses filhos do Calvário que foram empurrados para as situações mais dolorosas do caminho. Miranda que fala. O centro espírita ele não pode se esconder, não pode se abster. Tem que colocar a mão na massa mesmo. Temos a nossa assistência espiritual que é forte com os nossos trabalhos mediúnicos e é importantíssimo. A gente não tem nem noção da importância de um trabalho mediúnico, da assistência que traz. Mas essa parte assistencial, né, para os nossos irmãos, como ele diz, filhos do Calvário, também é importantíssimo. E a gente precisa fazer. Se o nosso centro não está fazendo, temos que sentar, pensar e conversar a respeito da possibilidade de se realizar algo nesse sentido, né? Isso aí. De imediato, sob a direção de Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição que passava pelos terríveis momentos de inquietação e desestruturação após decênios de atividades dignificadoras firmadas nas bases. Então, gente, Miranda, ele vai, junto com Bezerra de Menezes, para um novo centro espírita, como eu falei no início do vídeo, que passava por várias dificuldades. Então, eles saíram daquele centro e foram ao outro que estava, né, com vários problemas. O que estava acontecendo nesse local? Tinha crescido muito e, para poder ser conduzida com eficiência, lentamente foi quase transformada numa empresa moderna, com os requisitos exigíveis da tecnologia avançada. Isso é o centro espírita. Eu estou falando do centro espírita. Parecia uma empresa moderna, vários avanços tecnológicos. As pessoas lá estavam fazendo questão disso. Especialistas de comunicação e de desenvolvimento foram contratados e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivavam lucro e deviam competir no mercado, no comércio das negociações, tipo bolsa de valores, coisas assim. Vocês creem? Eu não creio, eu não creio. Eu não creio no que eu vi aqui. Gente, se tornou uma empresa. Mais uma vez, alguns dos trabalhadores estavam dando brechas para que os obsessores, aquela legião, agisse. E o centro que começou simples, humilde, com os preceitos bem evangélicos mesmo, estava um centro grande, enorme, todo assim com avanços tecnológicos e, mais uma vez, grupos. É uma coisa que a gente viu muito, né? Nesses centros que passavam por dificuldades. Grupinhos. Isso é um perigo. Agora eu tenho noção do tanto que isso é perigoso. Essa questão de grupinhos. Não pode. O centro corre risco. Corre risco real com a divisão de pessoas. Por mais que tenhamos opiniões diferentes, temos que ser unidos em prol do trabalho. Porque no final das contas, o trabalho é o que importa. O melhor para o centro, o melhor para a comunidade. Não o que eu penso ou o que fulano pensa. Graças, portanto, continua Miranda falando, ao excesso de modernização e de recursos específicos, houve a infiltração de pessoas ambiciosas,
facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiram adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos e exigências de comodidade, com o total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. Então, gente, como que se tornou um centro espírita parecendo mais uma empresa? Algumas pessoas ambiciosas perceberam isso, começaram a participar do centro, se infiltraram, queriam a administração da casa, foram se filtrando ali nos cargos de administração e exigiam comodidades. Para se tornar um centro mais chique, por exemplo, vamos supor que eu estava nesse grupo aí, eu sou tesoureira e eu vou querer uma sala, e nessa sala eu vou querer um quadro tal, um sofá bem confortável, querer um laptop da Apple e assim por diante. Esquecendo os princípios básicos da humildade. Gente, a treva, ela se insere no centro espírita. Em todos os casos nós vimos pessoas, manipuláveis pelas trevas, é o que ele coloca aqui. Pessoas manipuláveis pelas trevas que viram alguma coisa interessante no centro e resolveram, não, vou participar. Posso tirar alguma coisa com isso, algum proveito para mim. Perigoso. Temos que orar e vigiar e observar os falsos cristos e os falsos profetas, porque eles aparecem no centro, sim. E se a gente se manter firme, com a mesma facilidade que eles entram, eles saem também, né? Bom, em vez do diálogo honesto e franco, sem melindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia, sob o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Nós temos dificuldade com isso, de ter um diálogo honesto e franco. O que a gente opta por fazer? A gente se melindra, a gente se chateia, a gente quer que a nossa opinião, que o nosso pensamento seja colocado. Vocês não. Mas eu sim, gente. Já fui muito assim. Não pode. Nananina não. Como diz meu filho Theo, nananina não. Temos que mudar. Temos que parar de nos melindrar. Temos que parar de falar uns dos outros. Só porque não concordamos com tal pensamento. Gente, vamos parar. Combinado? A gente consegue, né? O nosso ego é tão inflado, a gente ainda é tão vaidoso. Isso prejudica o trabalho. A gente está vendo aí o tanto que prejudica, o tanto que dá brecha para essas legiões que querem fechar os centros espíritas. Então vamos nos vigiar, vamos vigiar os nossos comportamentos, vamos vigiar a nossa língua. Sem melindre. Vamos ter um ano sem melindre? Combinado? Não, eu não sei, esse ano não. Que a gente está todo mundo separado, ninguém está indo no centro por causa da quarentena. Mas quando voltarmos às atividades, vamos ficar sem melindre? Vai ser bom. Vai ser legal. Estamos combinados, então. Então, no momento que eles chegam lá, Miranda, Bezerra e todos os outros lá, estava acontecendo justamente uma reunião entre os membros do centro. E essa reunião ia pegar fogo. A divisão entre os servidores era visível. Gente, era visível. Porque eles, mandavam pensamentos negativos, estavam enlaçados em correntes de ódio, de cólera uns com os outros. A parte espiritual estava visível. Quando a gente não gosta de uma pessoa, dá para perceber. Como se o santo não bate, é isso mesmo. E Miranda observa tudo isso. Cada grupo fazendo questão de não ocultar rebelião interna e o interesse de anulação do outro. Não estavam fazendo questão nem de disfarçar. Porque tem uns que disfarçam, né? Fica, oi, querida, tudo bom? E por trás fala mal. Lá não queriam nem saber, não estavam nem disfarçando. Já olhava assim. Eita, vamos ver o que aconteceu.
E o dirigente, importante ressaltar, o dirigente da casa estava muito preocupado com essa situação toda, estava tensa. E do lado espiritual, quem estava lá? O fundador do centro, que estava ali tentando inspirar o povo para ver se as pessoas acordavam. Enquanto era proferida a prece de abertura do encontro, nosso benfeitor, Bezerra, destacaram-nos a todos para que aplicássemos passes de reconforto em cada um dos membros da sociedade, desarmando-os intimamente. Então, Miranda foi convocada por Bezerra, e os outros também, para aplicar passe no pessoal, para ver se eles se desarmavam, se aquelas correntes de ódio eram quebradas. E assim eles fizeram. Alguns começaram a se sentir bem, um pouco melhor. Outros ficaram completamente inertes ao passe. Começaram a prece com ódio e falaram assim seja com ódio ainda, uns dos outros. Como se o passe não tivesse feito efeito nenhum. Bom, alguns membros, porém mais resistentes e intolerantes, foi o que eu falei, permaneceram firmes nos propósitos que abraçavam, ou seja, eu estou certo e ponto final. Não importa o que os outros estão falando, eu estou certo e pronto. E o que eu penso vai ter que ser seguido, sabe? Não se permite nos sensibilizar com a mensagem de compreensão e de tolerância, vinculados aos espíritos perturbadores, que se compraziam em gerar os conflitos que os perturbavam. Então, deu brecha, quem se aproveita? Os obsessores, né? Não vão perder tempo. Logo foi concedida a palavra para os estudos programados, um desses, mais irônico e desafiador, telementalizado por entidade trevosa, deu início à lista de reclamações e exigências, alterando a psicosfera ambiental. Depois da prece do passe, algumas pessoas começaram a se sentir um pouco melhor, apesar que outras não sentiram nada. E aí foi aberta aí a palavra, e um que estava telementalizado por uma entidade trevosa começou a falar com uma ironia, com um desprezo, fazendo a lista dele de reclamação e de exigência. Gente, aonde que nós espíritas podemos exigir alguma coisa? Sendo que estamos num trabalho voluntário, todos nós. Ele falou, e aí teve um outro que não gostou e falou o que ele estava descontente, depois teve um outro. Uma baderna. Transformou a psicosfera completamente. E o presidente, coitado, só suando frio, preocupado, porque o negócio estava indo ladeira abaixo. Então começou uma discussão. Começou e eles discutiam com vigor, como se estivessem defendendo interesses materiais imprescindíveis da própria existência, fixados em pontos de vista e em comportamentos egoístas que davam margem à cólera e à inimizade. O interesse era todo material. O que a gente imagina que é? O que eu imaginei que fosse? Tipo assim, ó, eu quero que a minha sala tenha data show e computador e uma caixa de som. Não, mas a minha sala tem que ter então, 2 computadores e 2... Sabe? Vocês entendem? Como se aqueles interesses materiais fossem imprescindíveis para a existência deles, para o trabalho deles no centro. Defendendo aquilo ali com unhas e dentes. Eu quero 2 data shows. Não, eu quero 3. Que isso? Que isso, jovem? E a espiritualidade lá, acompanhando tudo isso. Compadecido dos corações amigos que ali se encontravam, o doutor Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava o sofrimento íntimo, estimulou-o a expor. Bezerra ficou realmente com pena do que estava acontecendo ali. Pena do diretor, coitado, que sabia que a coisa estava feia, que o negócio estava indo mal. E as pessoas não se tocavam, as pessoas estavam cegas. Estavam igual a Sandra Bullock naquele filme Bird Box, que ela tá com uma venda nos olhos. Já viram? Não queriam enxergar. E aí Bezerra intui o diretor para que ele falasse. Ele começa falando o seguinte. O presidente do centro fala o seguinte.
Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa. Não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos. É isso que as pessoas não enxergam muitas vezes. Está todo mundo junto. Todo mundo quer a mesma coisa no fim das contas. Todo mundo quer se melhorar e todo mundo quer ajudar o próximo. Por que então esses conflitos? Né? É por nossa vaidade ainda, né? Nossas imperfeições. E ele continua. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos não poucas vezes, assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara, especial, em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. A gente acha, algumas pessoas acham, que nós espíritas fomos missionários do passado. Não, gente, nós somos pessoas que fracassamos muito com Cristo. E agora estamos tendo uma oportunidade única, especialíssima, de divulgar a palavra do Mestre, de divulgar novas revelações a respeito da imortalidade da alma, da reencarnação. E a gente desperdiça muitas vezes isso por um pelindre, por coisa pouca. Ele continua. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro em Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e de Paulo, em relação à circuncisão dos gentios que desejavam abraçar o Evangelho. Esse exemplo que ele traz é poderosíssimo. Para quem não sabe, tirou deste livro aqui. Já leram? Quem não leu, gente, é leitura obrigatória. Um livro fantástico, um dos melhores livros espíritas, sem dúvida. Paulo e Estevão, um romance de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E é nesse livro que tem essa situação entre Pedro e Paulo. Quem já leu, vou relembrar, porque é um livro extenso, mas a gente não lembra de todos os detalhes. E quem não leu, fique sabendo dessa história agora. O que acontecia? Havia uma discussão a respeito da circuncisão, que é uma operação que os homens judeus faziam logo que nasciam. E o povo gentil que queria ser cristão não era circuncisado. E alguns cristãos que eram mais judeus do que cristãos, vamos dizer assim, falavam que para ser cristão tinha que ser circuncisado, sendo que essa era uma prática dos judeus. O mais forte pensador disso era Tiago, discípulo direto de Jesus, e muito amigo de Pedro. Já Paulo, o antigo Saulo, Paulo de Tarso, achava que isso não tinha nada a ver. Para você ser cristão, você tem que fazer uma operação. Era um costume judeu e o evangelho de Jesus era um evangelho livre. Assim pensava Paulo. E Pedro era muito amigo de Paulo também. O que estava acontecendo aí nessa era cristã? Estava acontecendo uma divisão entre os cristãos, daqueles que acreditavam que a circuncisão era importante e daqueles que achavam que não tinha nada a ver. O grupo de Tiago e o grupo de Paulo. E entre eles dois, quem? Pedro, que era uma figura muito respeitada por todos. Era o continuador realmente do mestre. Teve um fato, Paulo, vocês que leram sabem, era uma pessoa muito apaixonada assim, no seu falar. Falava com muita emoção, com muita propriedade. Então teve uma reunião onde estava Paulo e Pedro estava normal, conversando com todos, os gentios, aquele povo que não era circuncisado, estava comendo com eles, até que chega 2 mensageiros de Tiago com uma mensagem, Pedro lê
E a partir daí ele muda. Ele saía das reuniões de Paulo com os gentios, ele não se alimentava mais com todo mundo. E Paulo notou esse comportamento e ficou chateado. E o que aconteceu então? O que Paulo fez? Teve um encontro entre eles, como se fosse uma palestra, né? Uma palestra pública dos dias de hoje. E Paulo pediu a palavra. E ele fala o seguinte, que ele estava muito triste com o comportamento de uma pessoa em especial, e aquela pessoa era Pedro. Gente, se acendesse um fósforo, pegava fogo, porque ficou um clima tenso. Todo mundo olhou assim para Pedro. As pessoas não acreditaram no que Paulo estava fazendo. Pedro era uma figura muito respeitada. E Paulo continua, Pedro, estou falando isso porque você é uma pessoa muito cara e eu observei uma mudança no seu comportamento e eu não concordo. Antes de chegar os mensageiros de Tiago, você estava conosco, comia do nosso pão, e agora tudo mudou por causa dessa questão da circuncisão. O evangelho de Jesus tem que ser um evangelho livre, e você precisa se posicionar. Falou. Gente, e começou alguns cochichos, algumas pessoas concordaram com o que Paulo estava falando, outras ficaram com cólera, porque achou que ele estava desafiando Tiago, estava desafiando Pedro. E todo mundo observando Pedro para ver se ele tomava alguma atitude. E Pedro só com aquele olhar de serenidade, aquela calmaria, e Paulo não parava. Pedro, você está fazendo isso. Vai acontecer uma divisão. Na frente de todo mundo. Barnabé, que era amigo de Paulo e de Pedro, começou a chorar. E Pedro começou a refletir, meu Deus, o que eu faço? Se eu concordar completamente com Tiago, não é justo com Paulo. E se eu concordar completamente com Paulo, não é justo com Tiago, que está tendo um papel muito importante na igreja em Jerusalém. O que eu faço? E ele se lembrou do que Jesus dizia. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Isso trouxe um consolo muito grande para ele. E aí, quando Paulo deu uma pausa mais longa, Pedro se levanta e fala, irmãos em Cristo, peço perdão se o meu comportamento ofendeu a qualquer um de vós. Eu sou uma pessoa falha que precisa muito das preces de vocês. É um assunto realmente muito importante, essa questão da circuncisão, e nós vamos debatê-la com certeza, irmão Paulo. Então eu peço que você me perdoe. E por favor, Paulo, dê a palestra da noite. Aquela atitude tão humilde abalou a todos. Todos ficaram surpresos com aquela atitude. Ninguém esperava. Nem o próprio Paulo, que recobrou forças, energias e deu a palestra. E no final, Pedro foi até ele, parabenizou pelas lindas palavras que ele tinha proferido. Paulo ficou até um pouco assim constrangido, mas Pedro fez de uma maneira que não houvesse nenhum tipo de conflito, nada do tipo. Essa é a verdadeira humildade, essa é a verdadeira caridade. E ele falou, Paulo, me perdoe. Vamos debater isso, isso vai ser resolvido. Aquela atitude, gente, salvou a igreja cristã, salvou. É uma atitude de Pedro que muitos até ignoram, né? Muitos nem sabem disso, é esquecido na história, nós temos detalhes aqui nesse livro. Mas salvou a igreja cristã, porque estavam realmente dois grupos com dois líderes fortes, Tiago e Paulo. E Pedro conseguiu unir os dois. Olha que exemplo maravilhoso que o presidente traz. E lá naquela época, gente, era tudo tão mais difícil, não era? Hoje nós temos tantos recursos, tantas facilidades. A própria saga de Paulo, gente, é assim uma saga de sofrimento total. Que em muitos locais era proibido ser cristão, então assim, era recebido com pedra, com tijolada. Eles passavam fome, eles comiam só o que tinha na estrada, o que as árvores davam. E só o que a gente precisa fazer
é se tolerar e se unir dentro do centro espírita. E ainda assim a gente acaba falhando. Não vamos mais. Vamos acordar, vamos trabalhar em prol da seara do Cristo. Olha o que ele continua falando, presidente. Não temos alternativa senão unir-nos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam em nossa casa, levantando-a da situação em que se encontra. Temos que manter a união, porque se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Vamos nos unir. Foi um apelo para que todos dessem as mãos naquele momento, senão a casa ia fechar. Algumas pessoas começaram a ficar sensibilizadas porque ele falava assim com uma emoção tão grande, como se estivesse implorando: gente, por favor, acordem. A espiritualidade agiu mais uma vez, conseguindo retirar os obsessores que lá estavam, daqueles trabalhadores mais difíceis. Eles conseguiram tirar e o ambiente se tornou outro, a reunião continuou em outro clima, como se a fraternidade tivesse voltado aos amigos, e foram tomadas providências especiais para minimizar as consequências dos problemas graves, abrindo perspectivas de soluções em médio prazo. Então, naquele momento em diante, as pessoas tinham se comprometido a dar as mãos. Beleza? Esse é o nosso capítulo 13, então, mais um exemplo de como não devemos agir no nosso centro, né? Como temos que realmente não dar importância para melindre, para maledicência, são coisas que só nos prejudicam e prejudicam a nossa casa também, né? Na próxima semana vamos continuar, estamos aí na reta final. Depois eu vou divulgar aqui qual vai ser o nosso próximo livro de Divaldo, tá bom? Olha só, se for sair de casa, evite, né? Mas se precisar sair, não esqueça a máscara. Olha só, quem fez isso aqui pra mim foi minha vozinha. Obrigado, viu, Vageni? Então, gente, até a próxima, se Deus quiser.